E agora tem bate-papo especialmente para aquelas pessoas com mais de 50, 60 anos, que querem continuar no mercado de trabalho ou querem voltar ao mercado de trabalho. Já foi-se o tempo em que as pessoas com mais de 60 anos não eram recolocadas no mercado de trabalho. Hoje existem muitas áreas que inclusive valorizam e priorizam a experiência, os anos de prática em determinadas funções. Hoje a gente recebe aqui uma convidada muito especial e nós vamos falar sobre esse assunto com a especialista em gestão de carreira e coaching, Madalena Feliciano. Muito obrigada pela presença, que seja a primeira de muitas participações. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Madalena, quando a gente fala, em expectativa de vida, hoje o brasileiro, ele vive muito mais que antigamente. E isso acaba refletindo também nesse cenário do mercado de trabalho, porque tem muitas pessoas que chegam aos 60 anos que querem continuar trabalhando e outras que em algum momento antes pararam, se permitiram um descanso, digamos assim, umas férias prolongadas, mas depois querem voltar ao mercado. Hoje é mais fácil que antigamente? Certamente, né? Até pelo que você colocou, a qualidade de vida, a tecnologia na área de medicina faz com que os profissionais hoje de 50, 60, 70 tenham energia, tenham vontade de continuar ativos no mercado. Então, certamente, o mercado hoje ele busca essa experiência e essa energia. Então, dá para aproveitar sim e bastante os profissionais acima de 50 anos. Hoje a gente pode afirmar então que não existe uma idade máxima para se trabalhar, e sim alguma atividade que a pessoa tem desempenho de executar, independente de quantos anos tem. Sim, com certeza. Existem alguns mercados que valorizam, inclusive, essa experiência, né? O mercado financeiro, o mercado de engenharia, as consultorias, a área de educação valoriza a experiência. Então, são mercados aí ativos e que certamente existe grandes possibilidades de uma boa recolocação para um profissional acima de 50 anos, né? Desde que ele esteja atualizado, venha se preparando, ele pode sim ser muito bem aproveitado, Tati. Hoje, nessas áreas que você pontuou, então, há vagas, há como essa pessoa com mais de 60 anos ser colocada no mercado de trabalho, mas é importante, como você fez questão de pontuar, essa busca pelo aperfeiçoamento, que já acontece muito, inclusive, no início da fase, da carreira profissional, que as pessoas buscam cursos de especialização, ou mesmo mais na frente, aqueles cursos de reciclagem. Também esse pessoalzinho que vai entrando na melhor idade tem que procurar esse aperfeiçoamento. Sempre, né? A grande dificuldade que a gente que faz recrutamento, seleção e trabalha com recolocação é muitas vezes o profissional, ele acaba parando no tempo, entrando numa zona de conforto, ficando muito tempo numa única organização, né? E esquece que existe um mercado aí fora. Então, se preparar, se reciclar, se atualizar, estar nas redes sociais, hoje mostra que você está antenado aí com o mercado de tecnologia como jovens. Então, é um ponto positivo. É um ponto positivo, isso não te desfavorece. Mas é importante estar antenado, sim, e reciclado. Madalena, quais são as suas orientações de dicas, de repente, para aquelas pessoas que querem permanecer no mercado de trabalho, ou mesmo querem voltar ao mercado de trabalho com mais de 60 anos? Por exemplo, quais são esses pontos positivos que ela deve, inclusive, trabalhar, expor de uma maneira bacana numa entrevista ou no currículo? E quais são os pontos negativos, digamos assim, pela sua experiência na área, que geralmente essas pessoas apresentam? E aí, como elas poderiam corrigir isso para ter essa entrada ou essa volta facilitada? Primeiro passo, o profissional ele tem que se conhecer, né? Qual é o cenário que ele deseja, quais são as suas reais habilidades, as suas qualificações, para ele poder desenhar, mapear o mercado, para ele poder ir atrás, né? Não adianta, aos 50, 60 anos, sair atirando para tudo quanto é lado para ver o que se acerta. Então, tem que ter um planejamento, tem que existir uma estratégia, né? Preparar um currículo adequado, né, Tati? Quer dizer, um currículo simples, objetivo, mas tem que ser comercial. Até porque ele tem que despertar o interesse da empresa que está recebendo esse material. Tem alguma dica que é bacana a gente colocar? Você destacou, né? Tem que ser um currículo comercial. Como fazer esse currículo comercial? Tem que ser objetivo, né? Simples, não adianta pôr muita coisa lá. Não adianta você
encher de informações sem objetividade. Então, de repente, você coloca lá no objetivo, administrativo, financeiro, comercial e fiscal. O que realmente você deseja? É porque aqui, só aí você já colocou várias Né? áreas, Então, inclusive totalmente diferentes. E a gente costuma receber currículos ainda fora do perfil. Então, é legal avaliar, dar uma olhada aí na internet. Hoje existem diversos sites que fazem aí a indicação de como conduzir o teu currículo de uma forma adequada, ou ainda empresas especializadas que podem te orientar como fazer o currículo e como, de fato, ir para o mercado, mapear o mercado, fazer um planejamento. Não necessariamente um profissional com 50, 60 anos precisa, muitas vezes, de um emprego CLTista. Né? Muitos deles são aposentados. Então, eles ou querem complementar a renda, ou querem realmente não ficar dentro de casa, querem aproveitar essa energia, disposição, conhecimento e experiência. Então, tudo isso é importante nesse momento. Quer dizer, até o fato de poder, de repente, ser um consultor, ser um auditor, dar treinamento, fazer palestras. Ele não precisa necessariamente estar só no emprego formal, né, com 8 horas de trabalho. Ele tem outras alternativas bastante interessantes, com flexibilidade de tempo e que certamente vai ser bastante importante para a carreira dele e para a vida. Você sabe o que eu também observo muito, até levando em consideração alguns aspectos do nosso público, né, que é sempre muito participativo, deixando mensagens e contando um pouquinho, né, das suas histórias com a gente, dividindo isso conosco, eu percebo também muitas pessoas que depois dos 50, 60 anos têm aquele desejo de trabalhar, mas não trabalhar para alguém, né, e sim ter o seu próprio negócio, especialmente muitas artesãs, né, o artesanato é um quadro que lida de audiência, inclusive, no nosso programa, e as pessoas buscam mesmo aquela coisa, né, de abrir o seu negócio, abrir o seu ateliê. Então, é aquele sonho antigo, aquele prazer, mas também a busca por aquela renda. Você percebe hoje esse perfil das pessoas com mais de 60 anos continuando mesmo como empregadas, fazendo aquilo que gosta, com amor, ou não? Essa tendência para a pessoa com mais de 60 anos ter mesmo o seu negócio? A grande maior parte dos profissionais que eu converso, eles têm sim um grande interesse de ser um empreendedor, ter o seu próprio negócio. E eu acredito que é um momento bastante oportuno, até porque você não precisa mais contribuir, né, com o INSS, recolher para ter direito à sua aposentadoria. E não necessariamente você precisa trabalhar na tua área. Quer dizer, eu fui gerente regional de vendas a vida inteira. Eu tenho que abrir um negócio ou trabalhar na área comercial? Não necessariamente, né? Existem outras possibilidades, né? Hoje eu vejo profissionais até como guia turístico, né, como radialista, como escritores, que estão super felizes, trabalhando, tendo uma renda extra, né, e participando do mercado. Pela sua experiência, qual que é a falha, se é que é correto usar esse termo, mas vamos lá, né? Então, entre aspas, a falha mais comum dessas pessoas com mais de 60 anos na hora de serem recolocadas no mercado de trabalho, de repente, o que elas acabam fazendo ou falando numa entrevista que acaba comprometendo, um erro comum que é bacana a pessoa ficar atento para corrigir? O que a gente percebe, Tati, um grande erro é a falta do network, da rede de relacionamento. As pessoas acabam entrando nesse piloto automático, nessa zona de conforto, se dedicando geralmente a poucas empresas no decorrer da vida e fica com aquela rede muito restrita. Então, essa rede de relacionamento, ela é fato que pode te ajudar muito numa nova contratação, numa nova recolocação. Então, ampliar a rede de relacionamento é fundamental e mantê-la para os profissionais de 35, 40, também para um futuro próximo. Tem uma dica para a gente manter essa rede de profissionais, de contatos e também de conseguir ampliar isso? Sim, com certeza. O LinkedIn, por exemplo, é um site fantástico que todos os profissionais necessariamente devem ter. Né? Funciona, Madalena, essas redes que tem de contatos profissionais? Funciona, Tati. Ainda existe algumas restrições por parte de alguns profissionais e eles me dizem, pô, Madalena, mas eu tenho que estar no LinkedIn? Tem. Você tem que estar no LinkedIn. É uma rede de relacionamento profissional. Lá você vai encontrar, de repente, ex-chefes, ex-amigos, profissionais que estão aí, que fizeram a faculdade com você, fizeram graduação. Então, é importante. Uma outra fonte rica de network. Seminários, workshops, palestras. Quer dizer, a pessoa precisa se expor, ela precisa viver, né? Tá no meio, né, das pessoas. Não dá para ficar dentro de casa esperando o telefone tocar, porque ele não vai tocar, Tati.
né? Então tem que participar, tem que ser ativo, tem que ser dinâmico. É importante manter a autoestima, é importante manter a motivação. Eu estava ouvindo aí a sua entrevistada anterior falando de depressão. A depressão acomete grande parte, muitas vezes, desses profissionais que se encontram desempregados e com um bom planejamento, com um bom networking, eu posso afirmar com propriedade que o retorno é seguro e é fato. Hoje, pela sua experiência, pelos dados que você tem, qual que é a porcentagem, ou pelo menos um número para a gente conseguir ter uma estimativa? Quantas pessoas hoje a gente consegue, de fato, recolocar no mercado de trabalho? Até comparado com aquelas pessoas também que estão entrando, né, os jovens que estão começando. Hoje tem para todo mundo ou ainda existe um desequilíbrio? Tem para todo mundo, né? Hoje nós falamos aí em 23% da população, ou seja, 48 milhões de pessoas estão acima dos 50 anos. Então, tem mercado para todo mundo, tá? Eu não tenho uma estatística pronta para você, porque isso varia de acordo com o mercado, com a área do profissional, com a própria economia, como ela está acontecendo. Mas eu posso dizer que de 6, 7 anos para cá, isso vem melhorando, ainda não na velocidade que nós gostaríamos, né? Mas eu estou certa que em pouco tempo isso vai deixar de ser um paradigma, né? E esse paradigma, essa quebra de crença, muitas vezes tem que começar na cabeça do profissional. Porque muitas vezes quando você já diz, pô, eu tô velho para coisa, isso pesa, né? E aí ele mesmo já cria uma barreira que não vai conseguir ser superada. Né? E eu trabalho muito essa questão da barreira, né? Como coach de carreira, eu trabalho aí a autoestima, motivação, estar preparado e ter o planejamento para a gente acertar o nosso alvo. Adorei. Eu vou pedir só antes da gente encerrar para você, então, por favor, reforçar quais são essas principais áreas que você comentou no comecinho do nosso bate-papo, que tem aí abrido muito espaço para as pessoas com mais de 60 anos. Você reforçou bastante a área da educação. A área de educação é uma área favorável, né? Você pode multiplicar seus conhecimentos, a sua experiência. Consultorias, né? Geralmente as consultorias são projetos pontuais, com tempo determinado, toda a sua bagagem, toda a sua experiência é muito válida dentro de um projeto de consultoria. Área de engenharia, né? Construção civil, mercado financeiro, quer dizer, eles querem necessariamente profissionais que tenham bagagem, que tenham experiência. E até o fato do jovem hoje estar saindo mais tarde de casa, demorando mais para ir para o mercado de trabalho, é um motivo, né? E é um fato favorável para o profissional acima de 50. Então, não desanima, foco, ação, que o resultado aparece. Adorei. Hoje a gente teve um bate-papo com a nossa convidada para lá de especial, a Madalena Feliciano. Ela é especialista em gestão de carreira e Coach Master. Mais uma vez, Madalena, muito obrigada pela gentileza da presença e fica o convite aqui registrado para você voltar numa outra oportunidade, trazendo para a gente mais dicas, para a gente de fato conseguir, né, uma vaga no mercado, independente da faixa etária. Se você quer, você consegue, tem que buscar, claro, o aperfeiçoamento, se dedicar, estudar e aí é só esperar que o sucesso chega. Foi um prazer, Tati. Estou à disposição para novos convites. Volte sempre. Boa viagem de retorno para você. Obrigada, Tati. Intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta com mais dicas. Fique conosco. Gosta de patchwork? Tem passo a passo já no próximo bloco. Aproveite.